O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Queridos irmãos sacerdotes, querido povo de Deus presente aqui na Basílica Santuário e aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, hoje a palavra de Deus nos fala de uma realidade que não é estranha a nenhum de nós. Nós que vivemos esse período abençoado do Sírio, que tivemos a oportunidade nesses dias de contemplar a glória de Deus através de tudo aquilo que Ele realiza, nós que olhamos com os olhos da fé e percebemos o grande número de pessoas que agradecem ao Senhor por todos os benefícios que dele recebem, nós sentimos dentro de nós um chamado, uma admoestação, um convite para melhorarmos a nossa maneira de viver, para progredirmos espiritualmente. As duas leituras, a primeira leitura e o Evangelho, nos falam da necessidade de vivermos uma religião, a fé, com profundidade, não na superficialidade. A superficialidade não leva a nada. Nós não conseguimos alcançar os nossos objetivos se permanecemos só na superficialidade das coisas. Pelo contrário, terminamos nos afastando do verdadeiro caminho e quando percebemos, já estamos bem longe do ideal, daquilo que o Senhor nos chamou a viver. A palavra do Senhor nessa terça-feira, dia em que celebramos Santa Teresa d'Ávila, grande doutora da Igreja, que deixou um patrimônio maravilhoso nas suas obras, em tudo aquilo que ela refletiu a partir do Evangelho. Nós não podemos de maneira alguma permanecermos na indiferença. Nós temos que viver consciente de que nós precisamos mudar cada dia. Quando nós vivemos um momento especial como esse, não podemos de maneira alguma parar somente no aspecto da festividade, da alegria toda, mas temos que voltar um pouquinho para dentro de nós mesmos e pensarmos na nossa própria vida. Refletirmos sobre o nosso modo de ser cristão, refletirmos sobre a maneira como nós estamos testemunhando Jesus diante daqueles que nos circundam. E digo bem próximos de nós, porque nós não devemos pensar somente nas pessoas que estão ali numa distância grande, mas devemos pensar nas pessoas que estão junto conosco, morando na mesma casa e que muitas vezes não têm aquele dinamismo, aquela fé viva, aquela fé que faz com que nós pensemos as nossas atitudes antes de realizá-las.
Então é preciso viver com intensidade, é preciso viver com convicção. E nada melhor do que as palavras do Evangelho para reforçar dentro de cada um de nós o empenho de viver melhor a nossa vida. Imaginem como deve ter sido a experiência daquele fariseu, daquele homem que convidou o Senhor Jesus para estar com ele, sentar-se à mesa e depois escutar uma palavra que poderia mudar a sua vida. Ele olha para Jesus e tenta reprová-lo em base a regras humanas, coisas que não levavam a uma interpretação correta da fé, uma vivência autêntica. E o Senhor então toca no mais profundo, dizendo: olha, do que adianta tudo isso, essas exterioridades, do que adianta ficar fazendo esses gestos rituais, se você ainda não compreendeu o mais importante, que é amar a Deus e amar o próximo. Tudo toma sentido, tudo realmente tem um verdadeiro sentido a partir do momento que nós cristãos assumimos em nossa vida, todos nós padres, os religiosos e religiosas, todos vocês, irmãos e irmãs batizados, todos nós temos que tomar consciência dessa importância de largar a exterioridade e viver o Evangelho como ele merece e como nós precisamos. Largar a exterioridade de ficar somente tentando mostrar uma coisa e no final, por trás, viver de uma maneira diferente. Temos que viver em profundidade a nossa fé. E isso que o Senhor nos fala é importantíssimo. Do que adianta estar lavando de uma certa forma o prato e o copo e tal, como manda a lei judaica? Jesus coloca, se você não está colocando em prática o resto, as outras coisas que são mais importantes, aquilo que realmente muda a situação, que é a tua transformação interior, a tua mudança de vida. Amar a Deus e amar o próximo. E essa mensagem maravilhosa que nós compreendemos se nós olharmos todos os escritos dos santos, também de Santa Teresa d'Ávila, e se nós olharmos para a vida de Maria, essa discípula primeira e que viveu intensamente a sua fé, nós compreendemos que realmente o que transforma a vida do ser humano é a sua conversão nesse aspecto fundamental: amar a Deus e amar o próximo. O apóstolo Paulo, na primeira leitura, nos adverte também nesse sentido. Nós temos que viver a nossa fé em profundidade, temos que proclamá-la e não nos envergonharmos do Evangelho, como diz assim, não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque ele é a força de Deus para salvar-nos. E nós devemos nos conscientizar cada vez mais disso. Nesses dias em que nós estamos em festa e conversando com tantas pessoas que chegam e falam da beleza que é a demonstração de fé no Sírio, muitos chegaram também dizendo: que bom que nós observamos que cada ano as pessoas rezam mais. Que bonito que nós percebemos que as pessoas que vão na corda, que vão fazendo aquele sacrifício grande, muitos, mesmo sem força, estão ali rezando, estão ali dizendo: rogai por nós, estão ali murmurando os cantos que vão sendo cantados. E isso porque já compreenderam que o compromisso com a corda deve se estender também para a vida. E nós temos que nos esforçar de fato para que as pessoas que convivem conosco percebam a beleza de seguir Jesus Cristo, de amar o Senhor Jesus e de ser testemunhas dele numa sociedade que procura a todo momento fugir do verdadeiro caminho, da verdadeira vida. Queridos irmãos e irmãs, procuremos hoje, nesse dia, pensar um pouco sobre esses aspectos que nós fomos falando aqui. Que a palavra de Deus possa nessa manhã entrar nos nossos ouvidos. Que o exemplo de Maria Santíssima, de Santa Teresa d'Ávila, sejam estímulos para nós que percebemos nessas duas criaturas o quanto Deus é capaz de fazer quando nós nos tornamos disponíveis a Ele, quando nós nos deixamos guiar pelo Espírito Santo.
Tanto a Virgem Maria quanto Santa Teresa foram muito disponíveis a ouvir, a contemplar e a seguir as moções que o Espírito Santo vai pouco a pouco fazendo em nossa vida. Mas para isso é preciso ter um espírito de recolhimento. Quem não reza, quem não tem espiritualidade, quem não procura viver o Evangelho de maneira profunda, nunca vai sentir as moções, as orientações que o Espírito Santo vai dando todos os dias para nós. Portanto, queridos irmãos e irmãs, façamos esse esforço e que a graça de Deus esteja presente em cada momento da nossa vida e que nós tenhamos bem claro que é preciso passar da superficialidade para a profundidade, que é preciso ter coragem de proclamar o Evangelho e não envergonhar-se dele. E dessa maneira nós alcançaremos a graça de um dia sermos acolhidos naquele lugar que o Senhor preparou para nós, onde com Maria Santíssima e os santos nós poderemos contemplar de maneira definitiva, bonita e maravilhosa aquele único e verdadeiro Senhor, que é a razão de tudo aquilo que nós somos e temos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.